Bem-vindos à aula 3. Nessa aula a gente vai falar ali sobre a interface e como funciona cada detalhe aí dentro do Photoshop, tá? Cada painel, enfim. Vamos aqui para a aula e para a tela do computador. E já que dentro da tela do computador, a gente já viu na aula anterior como é que funciona aqui esse primeiro passo, né? A primeira tela do Photoshop. Então a gente vai criar um arquivo novo, tá? Então a gente vem aqui em criar, vai abrir esse novo documento aqui. Dentro desse novo documento, a gente tem diversas, né, opções aqui em cima. Recente, então aqui é o que é recente para mim, vocês não vão ter nada em recente, né, vai estar vazio. Tem salvo, que seria algumas pré-definições que a gente pode salvar, então entra aqui e clica em salvo, mas já fica em recente, não faria sentido. Tem foto, que é um padrão de fotografia, então são padrões de fotos impressas, tá, como se fosse uma foto impressa. Pode ver que elas até são em polegadas, centímetros e tudo mais. Então, raramente a gente vai usar isso aqui no curso não, tá? Tem impressão, que é como se fosse as cartas, A4, A3, A5, enfim, material que é para impressão. Então, vocês veem aqui que ele já até vai configurar para as cores serem em CMYK e 300 ppi aqui, tá? Pixels por polegada. Mas beleza, aqui colocando exibir outras opções aparece o que eu falei, A6, A4, B3, B4, C4, C5, enfim. Nós vamos utilizar mesmo, galera, é web, tá? Então são arquivos para web, por exemplo, grande web, 1920 por 1080, esse é o padrão do monitor, né? A maioria dos monitores tem esse padrão, então a gente vai utilizar web, aqui não vai aparecer os tamanhos já para Facebook, Instagram, Stories, enfim. Mas eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar e como é que a gente vai criar, beleza? A gente pode vir aqui em web, a gente tem aqui ao lado, né, direito dessa primeira caixa, detalhes da pré-definição, onde tem sem título, que é um nome genérico que já vem. Então a gente vai colocar aqui, então vamos colocar aula 3 comunidade ideal, beleza? Mudando o nome aqui, a gente tem largura, e algumas outras opções, tá? Largura, altura e resolução. Sempre que a gente for criar um material para web, então isso é bom vocês já anotarem, vai ser resolução 72, tá? Então aqui em resolução é 72 pixels por polegada. A gente tem pixel por centímetro, aqui é mais interessante para a galera que faz material impresso, cartão visita, flyer, banner, etc. Então pixel por polegada e 72 de resolução, beleza? A orientação em pranchetas, podemos deixar aqui pranchetas desmarcado e orientação indiferente, porque o nosso material é quadrado, então tanto faz na vertical ou na horizontal, né? Vamos colocar aqui um padrão normal da web aí, que é 1080 por 1080, então 1080 por 1080. E aqui, galera, isso aqui é muito importante vocês cuidarem, tá? Sempre quando forem criar um material é pixel, não pixels, não polegadas, centímetros, milímetros, pontos ou paicas, é pixels. A web utiliza esse formato, tá? Que é o formato de pixels. Se a gente colocasse 1080 centímetros, isso já aconteceu com alguns outros alunos, vai ficar um arquivo muito gigantesco e a máquina ela tem que ser muito, muito, muito boa para poder processar esse arquivo e vocês conseguirem desenvolver alguma coisa, beleza? Então sempre cuidem aqui. Pode notar que se fosse centímetros, quando a gente transforma em pixel, é como se a gente estivesse criando um material de 30 mil pixels. Isso é muita, muita coisa mesmo, tá? Então, cuidem aqui, sempre 1080 por 1080. Nos próximos módulos vão ter uma aula onde eu vou falar quais são os principais formatos, Stories, YouTube, Spotify, OneRPM. Então, vai ter todos esses formatos disponíveis para vocês. Aqui é só para a gente conhecer mesmo essa primeira interface, beleza? Então aqui a gente configurou o primeiro, que era os detalhes, que é o nome, largura, né? A nossa opção aqui, que é pixels, orientação tanto faz, resolução e pixels por polegada, cores, modo de cores, galera. O que significa o modo de cores? Nós aqui possuímos 5 modos de cores, tá? Bitmap, não utilize bitmap, é para computadores, enfim, coisas mais antigas. Tons de cinza, vai ficar todo o seu arquivo vai ficar em tons de cinza, ele não tem outra coloração, é só cinza e as tonalidades ali, cinza fraco, forte e médio, tá? Depois a gente tem as cores RGB, que são as cores utilizadas na web, então tudo que a gente vê na internet, televisão, enfim, são cores RGB. Cores CMYK
são cores para impressão. A gente sabe que quando a gente faz ali, né, imprime algum material, ele nunca é a mesma cor fiel a que tem no monitor. Por quê? Porque por monitor ele nos passa uma cor RGB e a impressão, o material, né, ele nos passa uma cor CMYK. Então isso é muito importante. Quando for fazer alguma coisa para impressão, utilizar cores CMYK e o material para web, utilizar cores RGB, tá? E cores lab também a gente não utiliza para coisa nenhuma, então é cores RGB. Aqui em relação ao bit, eu sempre utilizo 8-bit, não utilizo 1632, vai a critério de vocês, mas eu aconselho deixar 8, até o arquivo fica um pouco mais leve. Conteúdo do plano de fundo. Vocês podem utilizar transparente ou personalizado. Legal, eu gosto de utilizar personalizado porque a gente já pode selecionar a cor que a gente quer. Então, quero sair com fundo vermelho, utilizo personalizado. Mas vamos deixar branco aqui, tá? Aqui em opções avançadas, pixels quadrados e não gerenciamento, perfeito aqui, tá? Ó, não precisa aplicar nenhuma dessas, senão vai alterar aí as cores do seu monitor. Então, basicamente essa pré-definição aqui, vou deixar aí um pouco para vocês, ou tirem print ou anotem direitinho o que está aqui, para a gente poder prosseguir para o restante da aula. Após isso, a gente clicou em criar, né? Vai aparecer algumas orientações, a gente pode fechar essas orientações. E essa aqui é a nossa primeira interface aí do Photoshop. Hugo, abri a minha interface e não está igual à tua, o que que eu faço? Beleza, se ela não tá assim, vocês vão clicar aqui, ó. Tá vendo onde tem tipo uma telinha de computador? Clica nessa setinha embaixo, vão colocar em essenciais e vão clicar aqui, ó, redefinir essenciais. Ó, ela pode estar assim, beleza? Então, vocês vão ter que adaptar ela do melhor jeito para vocês. A minha, só vou arrumar aqui rapidinho, ó, ela tava um pouquinho maior devido à minha câmera, tá? Então eu vou ajustar novamente. Isso aqui foi só para explicar para vocês, ó, agora eu ajustei. Só para a câmera ficar bem encaixada e não ficar apagando nada de vocês. Essas opções que tem aqui embaixo da câmera e as de cima também, beleza? Então voltando aqui, então vai em essenciais e redefinir essenciais, beleza, galera? Então, tranquilo. Aqui ao lado esquerdo a gente tem as nossas ferramentas, tá? Que é o que a gente utiliza nas criações, entre ferramenta de mover, ferramenta de seleção, laços, seleção rápida, recorte, temos aqui o conta-gotas, temos o recuperador de mancha, pincéis, carimbo, borracha, degradê. Aqui a gente tem tudo que a gente utiliza para fazer uma criação, tá? No decorrer desse módulo eu vou mostrando para vocês o que cada uma dessas ferramentas faz. Vou mostrar o que a gente utiliza, na verdade, tá? O restante são ferramentas, às vezes, que tem extra, mas a gente nem chega a utilizar. Então, eu vou mostrar basicamente todas as ferramentas que a gente vai utilizar aqui no decorrer do curso e que vocês precisam utilizar para chegar no resultado igual aquele meu do feed, igual que todos os alunos chegaram, beleza? Então, aqui a gente tem as ferramentas nesse lado esquerdo. No nosso lado direito, a gente tem essa opção de cores que está atrás da minha câmera aqui, mas vocês vão ver aí, é um painel grande, colorido. A gente não utiliza muito ele, tá? Então essas palavrinhas que tem aqui em cima de mim, como amostra, cor, degradê e padrões, a gente não utiliza muito. Então, se vocês podem até ignorar essas informações, aqui abaixo, tá? A gente tem aqui, ó, as propriedades, ajustes e bibliotecas. Isso a gente vai utilizar bastante, porque aqui a gente faz a mudança de cor de algum objeto, a gente faz um brilho, a gente faz curvas, a gente faz muita coisa com esses recursos que tem aqui em ajustes, ó, esses recursos aqui. Logo abaixo a gente tem as nossas opções de camadas, painéis e demarcadores. Vocês podem até ir arrumando isso aqui, ó. Como aqui tem poucas informações, é só diminuir um pouco, ó. Beleza? Então aqui a gente tem as nossas camadas, os canais e demarcadores. Vocês nunca vão utilizar esses dois padrões aqui, tá? Em alguns casos, muito mais à frente nas aulas, a gente vai ver isso aqui, mas agora não vem ao caso. Aqui, tudo que a gente for importando para dentro do Photoshop, ela fica aqui, tá? Então, se a gente colocar uma imagem, ela vai aparecer aqui. Se a gente colocar um logo, ele vai aparecer aqui. Uma foto do artista vai aparecer aqui. Então, tudo aqui, nessa aba de camadas, é o que a gente for importando para dentro do Photoshop, beleza? Aqui em cima a gente tem algumas opções de edição, como arrumar, por exemplo, vou mostrar para vocês o caractere, tá? Ele abre essa abinha aqui, ó, um azinho, onde eu posso mexer em todas as informações que tem dentro do meu texto.
como parágrafo, mexer no distanciamento das palavras, alterar a fonte, deixar ela em negrito, deixar ela em itálico, deixar ela toda maiúscula ou minúscula, enfim. Aqui em janela a gente consegue ter várias opções para a gente ir mexendo no decorrer aí também do nosso projeto. Vou ensinar para vocês algumas coisas que a gente utiliza aqui. Não utilizamos tudo, mas para vocês também ir aprendendo a poder configurar a tela de vocês da maneira correta, beleza? Então, o primeiro passo, vocês podem vir aqui em janela e já habilitar essa opção aqui, ó, caractere, que vai abrir esse azinho ao lado. Show de bola, não tem problema. Só clica aqui na setinha, ele já vai minimizar. Depois a gente tem plugins, a gente não utiliza aqui no curso, a gente não chega a utilizar nenhum plugin. Visualizar, a gente tem uma série de opções que são em relação a guias, para a gente deixar as coisas bem alinhadas, centralizadas e tudo mais. Isso aqui no decorrer das aulas de criação a gente vai utilizando, vamos dizer só para vocês terem uma noção. 3D a gente não utiliza nunca. Filtro, aqui a gente tem diversos, tá? Desfoque, estilização, pintura a óleo, tornar algo mais nítido, ruído, enfim, eu vou mostrando algumas coisas que a gente utiliza aqui. Tem algumas coisas que fica fora da curva, muito exagerado, então a gente não utiliza, que são efeitos bem feios mesmo, mas alguns aqui a gente utiliza sim. Depois a gente tem selecionar, que é para inverter cores, enfim, a gente vai utilizando também. Essa de texto a gente não utiliza quase nunca. Camada é algo mais voltado para nossas camadas aqui. Da imagem a gente consegue ajustar alguns modos, a gente consegue até fazer a inversão daquelas cores que eu falei. Por exemplo, a gente estava criando material CMYK e viu, putz, criei errado. Vocês podem vir aqui em imagem e alterar ele para RGB, beleza? Então aqui tem alguns outros tons e algumas outras modificações que a gente pode fazer. Depois em editar, a gente tem algumas outras opções, como a escala sensível a conteúdo, que a gente consegue esticar sem que ela perca tantas informações. Lógico que são imagens e imagens, né? A gente consegue substituir céu sem ter que alterar, fazer muita manipulação e tudo mais. Então são alguns atalhos aqui no editar, como desfazer uma criação de camada, refazer e tudo mais. Em arquivo, a gente consegue abrir, salvar, exportar, inserir, imprimir, a gente consegue fazer, enfim, ali o processo básico que todos os arquivos, né, como Word, PowerPoint, enfim, esses outros aplicativos também fazem, tá? Basicamente aqui em cima, nesse painel é isso. Aqui embaixo a gente tem um pequeno painel onde a gente consegue, por exemplo, criar uma nova camada e um lixinho que a gente consegue excluir essa camada, ou no delete a gente exclui também. A gente tem uma para fazer um grupo, ó. Então a gente coloca tudo dentro de uma pastinha e a gente pode clicar 2 vezes e colocar o nome dessa pasta, por exemplo, background, vou deixar back só, tá? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, a gente excluiu tudo. A gente tem um mapinha aqui que tem algumas outras opções, que são essas opções aqui com opções extras, tá? Que a gente vai falando também. Clicando na camada, ó, se eu não estou clicando em nenhuma camada, essas 3 opções aqui, elas estão desativadas, tá? No momento que eu clico nela, eu ativo essas 2 aqui. Então, eu clicando aqui, vocês notam que criou outro quadrado branco aqui na volta, tá? Isso é uma máscara de camada que a gente vai falar aqui nesse módulo mais sobre ela e vamos utilizar ela na prática. Então, Ctrl Z para desfazer. E aqui é alguns modos de mesclagem, tá? Então, se a gente clicar 2 cliques, a gente abre o modo, ó, o estilo da camada, que é as opções de mesclagem. Ou se a gente clicar aqui nesse FX, ele também aparece as mesmas opções, ó. Abrir o módulo que a gente clicou 2 vezes. Beleza? Então, basicamente, a interface dele é essa. A gente vai utilizar tudo isso e vai entender bem como é que funciona cada um desses passos, enfim, o que a gente faz, quando a gente precisa utilizar cada uma. Já nesse módulo, vocês vão pegar uma base bem boa de tudo isso e isso vai servir para toda a criação de vocês, tá? Desde aos flyers até um material que não seja tão complexo. Então, voltando aqui para a tela 2, a aula é basicamente isso. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, escreva aqui embaixo. Também deixe as estrelinhas se gostaram. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp, no grupo, no privado. Fiquem bem à vontade para tirar todas as dúvidas. E é basicamente isso. Espero vocês na próxima aula e até mais.